Salve, salve galera, estamos de volta aqui no Game Talks, aqui na Arena Game Face, na Tetuc, segunda edição do Game Talks. Esse ambiente que a gente traz personalidades, pessoas e ícones do meio, por que não, para falar aqui sobre cultura, sobre tecnologia, tendências, carreiras, enfim, diversos assuntos ligados ao universo dos jogos. Hoje eu tô com um reforço de peso aqui para falar sobre Game Dev, então um assunto bem bacana aí, mas antes, lembrando vocês que estão vendo a gente pela Twitch, pelo YouTube, ou até, por que não, no Spotify, posteriormente, esse podcast, lembrando de assinar o nosso canal. Essa é a segunda edição do Game Talks, haverão outras e já teve vários papos bacanas, então depois que terminar essa conversa aqui, vocês podem ir lá e dar um confere, beleza? Mas vou apresentar aqui meus convidados, né? Só tem gente de nome fácil hoje aqui, vou começar pelo mais difícil, que é o Eduardo. Eduardo, pode se apresentar pra galera, falar de onde você veio, o que você é, o que você faz. Fique à vontade. Beleza, pessoal? Dando de ouvir? Tá dando pra ouvir. Beleza. Esse microfone ele é um pouco ruim, então você tem que gritar um pouco mais, igual eu tô fazendo. Tudo bem, vou dar uma gritadinha aqui. Vamos lá. Prazer, galera. Meu nome é Eduardo Azevedo. Eu sou cofundador da Taverntail Studio, um estúdio daqui de Brasília. Nosso foco é em desenvolvimento de jogos complexos, com histórias profundas e principalmente com foco em acessibilidade para PCDs. Irado. Desenvolve jogos, né, pro público geral, mas também para os PCDs, né, tipo, que inclusive inclui muita gente, né. Show de bola. A gente tá aqui também com o Suami, nosso querido contador de histórias, né? Literalmente. E aí galera, beleza? Meu nome é Suami Abdala. Eu sou fundador do estúdio Combits. Bom, é um estúdio de desenvolvimento de jogos que basicamente assim, cara, eu faço o que me dá na telha, né? E tal. Eu tenho um foco de, como eu sou historiador, eu tenho um foco assim de fazer alguns jogos que tratem de temas ou reais ou inspirados em histórias reais. E assim, de uma forma que seja assim, um jogo ainda assim comercial, né? E muitas vezes trata assim questões sociais, tudo mais, só que um jogo que você pode pegar, jogar e olhar, pô, que legal, e refletir sobre uma mensagem e mesmo assim se divertir e passar um tempo. Famoso joguei e aprendi, né? Também. E saindo da história, indo pra geografia, estamos aqui com o Erivas também. Erivas, se apresente pra galera, por favor. Falei certo? Erivas? Erivas. Porra, os ditongos me fudendo aí. Salve, gente, eu sou o Erivas, sou cofundador do estúdio Solaris, onde a gente começou desde 2017 a trabalhar principalmente com produção de arte para terceirização, e atualmente a gente está com o desenvolvimento de 2 títulos. Diferente do Suami que vem da história, eu sou ali da salinha do lado, eu sou formado em geografia, bem, meu maior objetivo com os jogos é tentar trazer sempre uma narrativa, uma coisa, seja uma narrativa inventiva, uma narrativa baseada na realidade, mas sempre tentando trazer a história através realmente dessa narrativa ambiental, com essas formas diferentes de contar uma história, de apresentar os lugares e te colocar literalmente dentro de um jogo em várias camadinhas. Show. E eu sou o Doc, só um bosta mesmo que vai aqui conduzir o papo. Não manjo nada de game dev. Mas já até aproveitando esse gancho aqui pra gente começar o nosso papo, porque eu acho muito bacana a gente falar sobre produção de conteúdo, falar sobre esportes, que são várias, né, temas bacanas do universo dos games, mas falar de game dev é ver as letrinhas da Matrix ali descendo, né? É entender o que faz tudo funcionar. Eu queria começar sabendo como vocês começaram nesse universo. Imagino que deve ter uma paixão desde criança por jogos, né? Mas como vocês decidiram assim, falar, beleza, amo isso, gosto de fazer isso pro meu lazer, vou fazer disso uma profissão? Bom, vou começar falando aqui então. É que isso que você comentou, né? Desde criança sempre teve aquele negócio, queria muito fazer. Eventualmente, eu lembro muito bem, numa banca lá da Asa Sul, eu achei uma revistinha dizendo, crie seu próprio jogo. Eu tinha 9 anos, aí vinha o RPG Maker. Aí chegou em casa já falando, pai, mudei meu mindset. Agora eu sou empreendedor e vou fazer os meus jogos. Tem um job aqui, tá ligado? O negócio é diferente. Não, mas aí começou a paixão daí. Eventualmente falei, não, agora, quando fui escolher a faculdade, falei, não, vou fazer ciência da computação, porque eu quero programar os jogos, né? Aí cheguei, me formei no UNB, né? Aí na UNB que foi quando realmente a gente começou mesmo.
quando em 2017 eu fiz uma disciplina da professora Carla Castanho, da UNB, disciplina de introdução ao desenvolvimento de jogos. E lá, velho, foi quando eu comecei a conhecer a comunidade, as pessoas estavam envolvidas. Foi quando eu conheci meu sócio, da TNT Studio. E de lá, velho, foi conhecer o pessoal da associação, da Bring. A gente foi desenrolando, o negócio foi crescendo e... Pô, hoje estamos fazendo jogos aí de... Temos 2 títulos lançados. Eu tenho muito orgulho, velho, das coisas que até agora, tipo... Tá no meio do caminho ainda, mas você fica muito feliz já, sabe? Pela jornada já percorreu, né? Pelo processo. Galera da Bring e da TNT, que já teve aqui na primeira edição do Game Talk, então depois de você terminar de ver, corre lá e veja a primeira edição, que o papo também foi muito maneiro. Mas achei legal que você falou que você fez ciência da computação na UNB, né? E a UNB é uma das maiores universidades do Brasil, e não sei como tá hoje, mas pelo menos, sei lá, até uns 3 anos atrás não tinha um curso dedicado a jogos. Mas dentro lá do departamento de ciência da computação tinha já, como é que era? Você entrou, era em que ano isso? Eu fiz a disciplina em 2017. 2017. Mas tem uma disciplina lá de jogos, já tem acho que desde 2012, por aí. Legal. E tipo, que a professora Carla Castanho cuida dessa disciplina e eventualmente, apesar de não ter um curso pra isso, você tem disciplinas que tem esse foco, não só na computação, como no design e na música. Legal. E essas disciplinas interagem, se integram pra poder formar um jogo, assim, tem essa disciplina, né, do desenvolvimento de jogos, que você, na parte da programação, você faz uma engine, você faz o programa para aprender as bases, e eventualmente, assim, você junta do design da música e vocês fazem um jogo em um semestre. Irado. E é muito massa, tem um evento, tipo, como se fosse uma mostra no final, assim, uma exposição, premiação, e você se sente já, tipo, entrando no negócio, assim. A galera da Bring também participa nesses eventos, sabe? É muito da hora. Irado. Você falou da ciência da computação, da arte e da música. Sim. Eu não vi ainda como é que a geografia e a história entraram nesse rolê. Como é que foi isso aí? Bom, no meu caso, né, também é uma paixão de infância, só que como eu já tenho 40 anos, né, assim, é uma infância muito antiga mesmo, né, na época que o mundo era preto e branco e tal. E... Na época que pra jogar botava no canal 3. Exato, né? Você tinha que botar no canal 3 ou 4, mudar a chavinha atrás da TV, esse tipo de coisa. Bom, lá em 97, eu era muito fã da Blizzard, né? Na época tinha o Warcraft 2, que eu jogava muito, né? O Diablo 1, e eu era muito fã dessa empresa. E aí eu comecei, quando assinei a internet a primeira vez, a internet discada em 97, eu comecei a achar uns programas que ajudavam a fazer uma engenharia reversa nesses jogos, e você podia alterar várias coisas. Pô, irado. E eu comecei a alterar. Hackeando desde cedo, né? E aí eu comecei a alterar esses jogos, o Quake 1 e tal, que não é da Blizzard, mas ok, principalmente o Warcraft 2. E aí eu criei uma empresa zoada, assim, não uma empresa, um selo, né, obviamente, que era tudo uma brincadeira, chamada Biosard. Porque Bios era meu apelido, né, de bicho ignorante operando o sistema, né. E aí meu apelido era Bios, aí Zard, que era pra ficar igual a Blizzard, né. E aí eu fiz lá essa brincadeira, criei a Biosard. Só que na época eu não pensava em fazer isso como profissão, era brincadeira, né, hobby, né? Eu tinha uns 15 anos na época ali. E aí... Beleza, depois de um tempo passou, eu me formei em História e fiz mestrado e etc. E aí eu conheci a galera da Behold Studios, aqui em Brasília. E aí vi, tem uma galera trabalhando e ganhando uma grana, se sustentando. Tem uma cena se formando, né? Uma cena se formando. Cara, hoje é possível. Na época lá era impossível para um brasileiro fazer isso, né? Você não tinha nenhum tipo de perspectiva, você não tinha ferramenta, você não tinha nada, você não tinha como vender seu jogo, não tinha nada. E aí depois eu vi, cara, é possível, hoje é possível. E aí eu criei uma empresa lá em 2012, aí eu criei a Biosard de verdade. Foi lá registrou a marca, Registrei, foi lá no Sebrae, pegou consultoria, pô, massa. Tirei o CNPJ mesmo, Irado. da Biosard. E tal, aí só que depois, assim, de um tempo, depois de muitos anos aí, aí tem um rolê muito doido que a galera que me conhece. Eu comprei uma Kombi por zoeira, saca, assim. Não foi zoeira, mano. Aí... Não foi zoeira. Isso merece um tópico à parte, porque foi... Eu acompanhei isso aí. Aí a galera, aí assim, eu comecei a brincar com a Kombi, fazer umas coisas e tal.
E aí, dentro da cena do Game Dev, acabou ficando famosa a Kombi e tal. E aí eu mudei o nome da Biozard, que, convenhamos, é um nome horrível, né? Aí... Nossa, ainda bem que ele falou primeiro, né? Ainda bem, né? Eu não ia comentar, mas já que ele deixou a deixa... Não, mentira, eu gostava do nome, eu gostava. Aí eu mudei pra Combits, né? Que é tipo Kombi Combits. Aí ficou Combits. E pronto, hoje eu sou... A empresa hoje se chama Combits e tamo aí, né? Então, sem desmerecer a Biozard, mas... Talvez já errou o nome, é um nome ruim. Mas Combits você pegou na veia ali, ó. É bom, né? É bom. E Erivas, sentiu a sílaba tônica aqui? Onde foi? Ah, precisei nem do acento grave pra acertar. E a sua história, como você começou, meu querido? Então, comecei exatamente igual a todo mundo, amando jogos desde pequeno. Numa banca na Asa Sul. Não, dessa vez não teve banca. Eu cheguei naquela etapa da vida que eu tinha que, sem conhecimento nenhum de nada, tomar a decisão que eu ia seguir pro meu futuro. E eu fiz geografia. Não vou dizer que foi um erro, mas meu professor do primeiro semestre disse: vocês vão se formar nisso pra morrer de fome. Que é aquele professor que motiva, né? Nossa, o cara deu uma aula e 3 pessoas desistiram no primeiro dia. Trancaram o curso e foram embora. Não, mas assim, brincadeiras à parte, hoje o cara que tá entrando pra fazer engenharia civil, o professor deve estar falando isso, porque do jeito que a gente tá vivendo aqui no Brasil, todo mundo tá morrendo de fome, tá difícil. Tá difícil. Mas bem, e aí eu segui, comecei a carreira acadêmica, eu me formei, e olha só que rolê aleatório. Eu me peguei lá em 2015, 2016, trabalhando com processamento de imagem de satélite, viajando pra Amazônia, e o rolê era louco. Nossa, irado. E aí... Não, e isso aí tem um conhecimento técnico de programação e de cabuloso, né? Que deve ter te ajudado de alguma forma. Sim, até hoje. Sim, ajuda até hoje. Hoje em dia eu trabalho muito com randomização de evento, e para fazer um mapa randomizado, antes disso você precisa saber como é que funciona um mapa. Todo jogo que a gente produz, o relevo, ele é baseado no relevo real. Não existe nada ali que não seja possível de ter na natureza. Caralho. E aí... Isso é muito doido, velho. Paixão nossa no estúdio, né? A gente foi agregando essas coisas. Hoje em dia a gente tem muito narrativa, tem muitos jogos realmente de história. E toda a vibe que a gente vai fazer, vamos criar um jogo, vamos criar um mundo, nosso world building ele começa da crosta da terra até a história. Caraca, velho. Mas e aí? É literalmente nos mínimos detalhes, né? Sim. Começamos ali, eu tava no trabalho, chegou um momento que o trabalho era inviável, o clima do país não dava muito pra essa vibe de trabalhar com o meio ambiente. E aí... Não tava? Conjuga esse verbo aí melhor. Não está e não estará por não sei quanto tempo. Mas então, precisei fazer essa mudança de carreira e tô lá, eu, um cara de humanas. Me formei num curso de humanas e trabalhava numa área de exatas e falei, olha, eu preciso arranjar alguma coisa pra fazer, eu não faço ideia de pra onde ir, eu vou voltar pra dentro de mim mesmo e procurar o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu amo, e saiu, vou fazer jogo. Sabia programar? Não, mas aprendi. Sabia desenhar? Não, mas aprendi também. Irado. E hoje tá aí. E nesse ponto de virada aí da jornada do herói, você tinha quantos anos? Cara, eu tava com 25 pra 26 anos. E depois disso foi, tipo, é um começo de novo. No princípio foi muito lento produzir um jogo, lançar alguma coisa. Até porque, tipo, eu não tinha a formação básica pra isso. E comecei, vou estudar, vou pegar um projeto e vou fazer ele do zero. E toda essa etapa, toda essa rodada de aprendizagem foi uma segunda faculdade que eu fiz, só que dessa vez sem professor. Corri atrás de livro, corri atrás de PDF, tutorial e tudo que tinha. Foram 3 anos seguidos de estudo, sem final de semana, sem sono. Mas hoje tá aí, a gente tá com 4 jogos lançados já. No caso, o Estúdio Solaris sou eu e minha esposa, que tá ali. Oi. E a gente tá com 4 jogos lançados e a gente tem mais 3 na verdade, já no gatilho de produção. E uma lista inteira aí, inumerável de ideias, projetos e rascunhos de final de semana que... Cara, irado você puxou falar isso das ideias, dos projetos e rascunhos do final de semana, porque era exatamente do que eu queria puxar agora pra falar com vocês. Que é exatamente, assim, o Suami até comentou na introdução dele que ele, tipo, gosta de contar histórias e fazer essa mescla aí de assuntos reais, ensinar através do jogo, né? É óbvio, vocês têm uma vertente aí, né, do pezinho ali no professor, então óbvio que vocês vão fazer isso. Mas como que é esse processo de
vou fazer um jogo, beleza. O que vem primeiro? Vem a história que eu quero contar, vem o modelo que vocês querem fazer no jogo, vem, sei lá, hoje eu tô mais 3D. E aí depois vocês encaixam o resto, ou a coordenadora vai plataforma. Como é que é o processo de nascimento de um bom jogo? Bom, eu acho que isso é muito... varia de pessoa para pessoa, de estúdio para estúdio. O que eu posso dizer como é que é pra gente na Tavern é uma coisa que muitas vezes começa com um conceito ou com uma ideia que é aleatória, assim, de certa forma. Eu vou dizer o caso, por exemplo, do Mace, que foi o último jogo que a gente lançou. Ele tem uma história que ele começou porque tinham 2 jogos, na época que a gente começou a fazer ele, estavam em alta, né? A gente tem uma amiga, né, no nosso círculo social, que é a Kessia, que é a nossa consultora de acessibilidade da Tavern Teu Estúdio, né, inclusive. E esses 2 jogos estavam em alta, eu posso falar, o Among Us e o Phasmophobia, todo mundo tava curtindo jogar e tal, só que a Kessia era deficiente visual. E os 2 jogos, ela não conseguia jogar muito bem, porque... E algumas coisas simples podiam ser feitas ajustadas pra ela conseguisse jogar. Precisa de um Among Us, mas o era muito escuro, não tinha como, sabe? Então, tipo, a gente quer fazer uma coisa que inclua ela, saca? Então, começou meio com um protótipo ali que a gente ia ter funções de acessibilidade num jogo que tivesse um pouco daqueles jogos, seus próprios twists, né? Então a gente começou ali a fazer um protótipo, quando a gente tava fazendo um outro jogo, assim, foi uma coisa que tava meio que segundo plano ali. Mas de repente a gente falou, véi, bora engatar nisso? Bora. Aí a gente fez o Mace, o jogo... Véi, começou com uma coisa simples, a gente queria fazer uma coisa pra jogar com os nossos amigos. Nossa senhora, quase mataram a gente aqui agora. Aí, véi, foi nisso. Começou, véi, a gente fazendo uma coisa que a gente queria fazer pros amigos, pra jogar, e fomos construindo em cima disso, e assim, esse processo de nascimento de um dos nossos jogos. Teve outro que também tem uma história diferente, Speedrun Squid, né? Que é uma coisa um pouco mais, a gente quer fazer um jogo mobile aqui, a gente quer fazer uma coisa mais diferente, né? Tipo, inicialmente ele tem até uma história engraçada, o Speedrun Squid, que ele começou sendo mostrado num canal de youtuber, né? Com um colaborador que a gente tinha na época, que era o Iago, né? E o jogo de Game Jam, cara, a gente fez correndo 48 horas o jogo, e o jogo foi desenrolando de lá, velho. Não, vamos fazer pra mobile e tal, lançar. Então, o ponto é, até mesmo dentro da gente não ter um método certo, saca? Tipo, a gente teve uma ideia, desenrola de um jeito X ou Y e o negócio começa a sair, sabe? A concepção Flui, é né? muito variada. O processo depois é outra coisa, mas tipo, a concepção é muito variada, sabe? Eu concordo e, assim, particularmente falando, eu não tenho, assim, também nenhuma fórmula, saca? É mais aquela coisa assim, acordei mesmo, sei lá, tive uma ideia, ou ouvi alguma coisa em algum lugar que me inspirou, saca? Então, assim, apesar de... Eu sou conhecido, assim, na cena, justamente por fazer jogos um pouco mais sérios, assim, com a temática mais séria. Por exemplo, agora eu tô trabalhando, já estamos terminando o Back to Dust, esse jogo aqui, que é com a temática sobre refugiados de guerra, né? E Eu vi você postando alguma coisa disso, acho no Facebook. Então, assim... Você é a única pessoa que eu vejo no Facebook, inclusive, aí. Eu sou meio old school, né? Tá lá no Facebook ainda na resistência. E aí, tipo... Faz certo. Tô lá e tal, então é algo mais pesado, assim, uma temática mais séria, mais pesada. Mas, por outro lado, eu também desenvolvo coisas completamente aleatórias, assim. Tipo, o último jogo que eu tinha lançado antes desse foi um jogo chamado Paceful Gunner, que tá lá no Steam, e que é um jogo sobre um hippie que tem que atirar flores mágicas em policiais pra os policiais virarem hippies, sacou? Basicamente, é isso, é coisa mais... Aleatório, entendeu? Então, assim, não tem exatamente, assim, cara, como é que vai ser? Às vezes a gente cria a história, cria o mundo, cria tudo, cria os documentos e depois faz o jogo. Às vezes a gente faz igual o Glauber Rocha, saca? Assim, tipo, a câmera na mão e a ideia na cabeça, vai fazendo e você vai começando a ver o que está acontecendo à medida que você vai fazendo. Existe isso também, saca? Isso depende muito da pessoa. Eu sei que tem estúdios, tem um colega meu, eu já tô até vendo a cara do Luigi aqui da feira, fazendo assim, tipo, meu Deus do céu, não fala isso, suando. Né? Tem estúdios assim que são... tem uma metodologia de trabalho muito mais certinha, processo mais bem feito e tal. Mas dentro dessa área, assim, a gente vê de tudo quanto é jeito, saca? A gente vê
as empresas mais, assim, mais metódicas, tal, aquela coisa assim que tem uma organização assim muito bem feita, e como tem aquela galera mais assim... É porque eu acho que no final do mais dia hippie, também a assim, gente tá? tá falando de arte, né? E é muito difícil a gente processualizar a arte, né? Tipo, beleza, você vai ver 2 quadros fodas de artistas cabulosos e cada um criou de um jeito. Um cara botou um rock ali, pintou em 1h30, e o outro levou 2 anos pra pintar essa cor. Exato. Então é difícil e ambos são masterizados, vamos dizer assim, no nível da arte. Mas eu achei legal que você falar do negócio do... E já vou passar pra você também falar do processo, não esqueci de você. Mas só pra pegar o gancho que você falou de que você faz jogos mais sérios também. E eu achei isso muito legal porque, assim, alguns anos atrás, a gente via muito jogo como um... Vira a caixa pra cá. A gente viu muito um entretenimento gratuito, vamos dizer assim. E hoje não, a gente tem os jogos também como plataforma de ensino, de expor temas que são relevantes para a sociedade, né? E eu acho que isso é uma entrada bacana. Eu acho que enfim, talvez é o que você pensa também, por isso que você faz esse tipo de jogo, né? Assim, tipo... Assim, as coisas acontecem, assim, pelo menos assim, na minha empresa, as coisas acontecem assim de uma forma muito orgânica, né? Existe um tipo de evento da área de jogos chamado Game Jam, que eu gosto muito de participar, que é você fazer os jogos em um curto período de tempo, assim, muita gente se reúne para fazer os jogos em um curto período de tempo, normalmente 48 horas, e aí você tem que fazer o jogo inteiro em 48 horas. E aí, dentro das Game Jams, normalmente eu faço coisas mais corriqueiras mesmo, assim, cara, coisas que aconteceram que me chamaram a atenção, então, e aí daí vem muitos temas sérios a partir daí. E aí depois eu vejo, cara, esse jogo ficou legal, eu acho que eu vou dar uma trabalhada nele e fazer um jogo maior, né? O Back to Dust foi isso. O Back to Dust saiu de uma Game Jam de 72 horas, foi feito em 72 horas. Aí eu gostei muito do jogo e escrevi ele no edital cultural, ele recebeu uma verba da Secretaria de Cultura do governo do Distrito Federal. E agora a gente está finalizando ele, né? Então, fazendo um jogo grande, lançando ele no Steam. Irado. Bom, vamos lá. Então, esse processo é sempre uma coisa muito complicada, porque eu tento ser muito metódico, muito organizado. Então, eu penso um tema, a gente pesquisa o mercado, encaixotamos, e quando eu começo a trabalhar nele, vem outra ideia muito mais interessante, passa pela minha frente, e aí largo tudo e vou atrás disso. Criaram um nome pra isso aí, chama déficit de atenção. Exatamente. Sempre ouvi falar que era atenção de esquilo. Eu tenho. Não sei porquê, você vê algo que se distrai, acabou. Mas a gente normalmente agora, no estúdio, a gente segue um fluxo de um projeto grande que a gente trabalha com atenção, e a gente reserva de 2 a 3 dias para correr atrás de qualquer ideia maluca que passe pela nossa cabeça. Deixar a mente fluir. Justamente, é porque quando você está trabalhando, e aí você está desenvolvendo por trabalho, você vai cansando, você vai se esgotando. Quando você faz isso, tem uma métrica, tem um objetivo maior, é algo que dá para fazer paralelo a um descanso. Então a gente tem trabalhado muito nesses termos, mas ao mesmo tempo a gente vê desses projetos todos malucos que aparecem, o que tem potencial de mercado, o que tem estrutura para ser vendido, o que é uma ideia e só isso, e o que é realmente um produto viável de verdade. No ano passado, a gente lançou no Halloween 2 jogos, e então foram 2 jogos feitos, inclusive cada pessoa trabalhou em um, foi um jogo solo, isso de 2 pessoas e cada um trabalha num jogo diferente. Cara, guerreiros. Foi uma loucura. E, bem, o meu projeto, inclusive, ele nasceu de uma Game Jam, assim mais ou menos como o Suano estava comentando. Sentei em uma semana, fiz um jogo de ritmo, a primeira vez fazendo um jogo de ritmo, e o resultado ficou tão bom, eu tirei 6º lugar na DIN, uma das categorias de inovação, e pegamos, ok, vamos lançar um produto total pra quem é leigo, jogo de ritmo. Jogo de ritmo é que nem Guitar Hero, vem notas, vem algum elemento, a batida da música, ela é importantíssima para o jogo, para a gamificação. Então você vai jogar no ritmo ou vai compor o ritmo, é essa dinâmica que vai definir a maior interação do jogador com o sistema. E foi nesse termo que a gente lançou no ano passado o Spook Vaults, que é um jogo no qual
Duas garotinhas estão dançando no Halloween e a dança delas vai quebrando doces amaldiçoados que estão tentando estragar o baile. A ideia é muito Outra boa, ideia velho. super maluca, mas que o jogo funcionou, ele foi muito bem recebido. Ele foi feito, inclusive, em parceria com o pessoal da Yuri Game Jam. Ele foi feito com muito mais tempo com o pessoal. É uma jam não competitiva, aberta só para realmente você trabalhar em coworking com outros desenvolvedores. Então, além de ter feito essa primeira jam, fomos para essa outra, amadurecemos o projeto ali e lançamos. E enquanto isso, vieram várias ideias ali ao meio do tempo, escolhemos algumas outras. Ficou no bloquinho das ideias ali, né? Aquela aba do Notion ali, botando. Justamente. Hoje em dia, a gente está trabalhando em mais 2 projetos. E num projeto que foi selecionado também pelo PAC, pela Secretaria de Cultura. E nesse projeto em questão, a gente está trazendo folclore para dentro do jogo, que é uma coisa que é de atenção de muita gente, mas nem todo mundo está aprofundado, a gente não valoriza tanto. Vocês estão divulgando esse jogo no TikTok? Não, a gente tá terminando agora a fase de desenvolvimento, vamos começar a divulgação. Tá não, porque esse dia eu fui impactado lá por um... Também, eu não, agora me fugiu quem é o estúdio e tal. Mas é um jogo bem maneiro que é de folclore também, do estúdio brasileiro. É uma temática bem da hora. Pô, a gente cresceu vendo jogos de monstrinhos e um monte de coisa legal. E a gente tem uma cultura foda aqui com vários chefões e pouco explorado até então, né? Ou só que eu não conheço, né? Posso estar sendo belo e ignorante também. Uma vertente que sempre quando você fala, eu tô fazendo um jogo de folclore, as pessoas comentam tipo, ai nossa, mas você tá fazendo um jogo de folclore, o folclorezinho é tão sem graça, o folclore não é legal, não é interessante. Quanto jogo que você tem aí japonês que é baseado no folclore regional e chega aqui pra gente é só um jogo, mas pra eles é folclore. E a galera paga pau. Porque a gente vai estar produzindo aqui quando for lá pra fora, não vai ser um folclorezinho bobinho, não vai ser, ai, Monteiro Lobato. Não, é uma cosmogonia que o pessoal não conhece. Saci vai ter chifre. Mas é maneiro isso. E assim, a gente tava introduzindo aqui o início, né, do Game Dev, inclusive aproveitar esse momento pra gente fazer o nosso merchan aqui, né? Porque a gente tava batendo um papo sobre desenvolvimento de games, enfim, jogos em geral. E se você aí, ó, é de Brasília e quer aprender a desenvolver os seus jogos, a gente tem uma escola super bacana, nosso patrocinador aqui da Arena Game Talks, os Game Creators, a arena que fica lá no Gama. Então siga a galera aí se vocês quiserem aprender também a criar seus próprios jogos, @Game Creators nas redes sociais, que eles vão ajudá-los a criar, né? Mas enfim, voltando para nosso papo, lá no começo a gente falou assim, eu acho que se eu botar assim, ó, desenvolvimento de jogos num banco de imagens, nesses bancos de imagens que a gente tem aí, a gente vai ter lá o cara com capuz, no tecladinho, escrevendo vários códigos, e não, né? Tem diversos áreas ali dentro do desenvolvimento de jogos que as pessoas podem explorar, porque às vezes uma pessoa tem afinidade com jogos, gosta, mas não tem uma aptidão muito ali no TI, tá ligado? E aí eu queria conversar saber um pouco sobre quais são essas outras áreas que a galera dá pra explorar dentro do desenvolvimento de jogos, que não a parte tão técnica de código e etc. Você quer falar? Vou começar aqui mais uma vez, vamos lá. Cara, Vamos lá. Eu acho que é muito importante perceber que tem muitas áreas também de jogos e que as pessoas às vezes não lembram de algumas. Você tem a programação, que é o que vai montar o projeto assim como o jogo, né? Mas você tem também a arte, vai ser o que vai realmente fazer o que você vai estar vendo, a música. E assim, eu tô sendo muito geral, assim, falando, porque quando você chega em empresas maiores, por exemplo, você tem arte, você tem, sei lá, tech art, você tem modelador, animador, você tem pixel art, tem várias artes que você pode especializar. Né? Você chega na música, você tem o cara que é um programador de SFX, de efeitos sonoros, existe isso. Você tem o cara que é só da trilha, assim, sabe? Você também tem áreas, que além da programação da arte da música, também o game design, é muito importante. Você tem uma parte das pessoas não lembram. O que o game design faz? O game design, às Eu vezes... sei, tá? Tô só conduzindo o papo. Às vezes parece um pouco Sou burro não, abstrato, galera. no geral, né? Mas a questão é que é o cara que vai conceber, não só conceber a ideia do projeto assim, como também vai balancear, vai testar. É o cara que vai olhar assim e falar, não, é porque... Coisa que a gente faz muito lá na TAB, né? No jogo que a gente tá fazendo agora.
a gente tá fazendo o jogo ali, faz um conteúdo, tem um inimigo, aí não tá muito forte, vamos tentar botar isso aqui, né? O meu sócio, o game designer, fala, não, vamos tentar botar isso aqui que é uma mecânica pequena, essa variação pra ver se acerta o balanceamento. Então, o game designer, ele mexe não só lá no início, não faz só um documento de game design escrevendo o projeto, ele vai participando do negócio, balanceando, iterando. É muito como a programação mandar pro game designer o projeto, né, o estado do projeto, falar, é mais ou menos assim, não, muda um pouquinho, aí bota a programação e faz esse vai e volta, assim. Ele é tipo o gerente do projeto. Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, Sim e não, né? Muitas vezes o game design ele fica como o gerente do projeto, mas não é regra. Saquei, né? legal. O game design também ele cria a regra do jogo, basicamente. Fala, ó, o jogo vai ser Tem um poder assim, forte nas assim, mãos, hein? assim, sacou? Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Sabe? E aí, assim, ele como se fosse assim uma assim, a base do jogo vai ser essa, né? E por mais que assim, acabe sendo decidido, a implementação acabe sendo decidida pela equipe inteira, né? Mas assim, sempre a gente tem que partir, a gente tem que ter um comecinho ali para quando complica, quando as coisas começam a complicar lá na frente, a gente volta. Não, mas peraí, chegou aqui, tá mó zona. Vamos voltar aqui. Qual é o objetivo fundamental lá? Qual é a essência, né? Qual é a essência? É essa aqui. Então a gente não pode. Então a gente não vai tomar uma decisão lá na frente que o game design não queria que fosse a essência do jogo, sabe? Basicamente. Show. Ainda tem uma outra coisa, ainda tipo no game design que acontece, e é um modelo de produção assim que acontece, que é o follow the fun, o pessoal chama também, né? Que é mais ou menos isso que o Sam falou, só que muda um pouquinho, em que as pessoas começam a fazer o projeto, mas no follow the fun eles percebem às vezes que o que eles estão focando inicialmente não é a força do jogo, não é o mais divertido, não é o que vai vender. Eles falam, não, vamos começar a focar nisso. Vai seguindo a diversão e vai montando o design de certa forma. Tem vários jogos que são moldados por essa... Isso é o que? Uma metodologia, uma essência, sei lá, eu de cabeça... Mentalidade, né? A mentalidade. Eu digo aqui de cabeça, que eu me lembro talvez um dos mais famosos, é o Forte, que ele era um jogo que se moldou pra, enfim, pra ficar mais legal. E pra virar o sucesso bilionário que ele é hoje, trilionário. Assim, isso depende muito da equipe, né? Tem umas equipes que são muito fechadas, assim, e aí não aceitam esse tipo de coisa. Então, tipo, você começa de um jeito, você tem que terminar daquele jeito, sacou? Mais caixinhas, né? Tem outras que não, né? Então, assim, tem alguns jogos que você, assim, começa de um jeito e aí vai... E, tipo assim, muitas vezes a ideia do game designer ou do projetista do jogo lá, do começo e tal, não era bom mais na teoria, e aí na prática não fica tão divertido. E aí você acaba mudando, né? E é normal que isso aconteça, pra você E ter um tudo na jogo vida, legal, né? saca? Exato. E aí você começa um jogo de uma forma que era uma estratégia, não sei o que, e acaba depois virando um roguelike, alguma outra coisa, porque aquela ideia inicial ficou melhor nesse outro gênero, sabe? Show. E o Edu tava falando que ele foi pro lado da ciência da computação pra começar a programar, ou pra começar a aprender, enfim, já queria trabalhar com jogos. Vocês dois não, vieram de fora. Mas no geral, como é que vocês foram se especializando? Tipo assim, foram cursos livres, foram faculdades especializadas em jogos? Como é que é? Tipo, um cara que não sabe hoje, tá querendo começar a aprender, onde é a melhor fonte de conhecimento hoje? Cara, dizer a melhor fonte, eu estaria que tá dando uma resposta que eu, infelizmente, também tô procurando. Estaria que tá sendo muito bem pago por alguém, né? Mas olha, existem diferentes caminhos e diferentes caminhos são bons para diferentes pessoas. Qualquer pessoa que tenha assim, uma veia mais autodidata, ela pode encontrar muito livro, tem livros técnicos muito bons, desde fundamento e teoria do ludus, do jogo, da diversão, até realmente para desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de jogos e de game engines. Tem pessoas que precisam de acompanhamento, então é bom procurar ou um tutor direto, ou uma escola, ou uma faculdade. Tem gente que realmente, para correr atrás de projeto, de edital, precisa ter formação curricular, então se esse é o seu objetivo, se esse é o caminho que você quer seguir, uma faculdade, um curso técnico é o que vai dar mais ajuda. Mas o importante, independente do caminho que você for seguir, a melhor coisa é você ir lá e fazer. Quando eu comecei, eu não tinha experiência de desenvolvimento,
Mas como era o objetivo que eu queria, eu já fui atrás de uma engine. Comecei com engine sem código e comecei a trabalhar, peguei material e fui aos poucos descobrindo meu fluxo de trabalho, analisando o fluxo de trabalho de outras pessoas, fazendo networking, e a partir daí, o mundo não tem limite. Isso é interessante mesmo. E uma coisa que acontece, que é muito comum, assim, as pessoas confundem eu gosto de jogar com eu gosto de fazer jogos. Isso assim, aí eu fico dizendo que essa área de desenvolvimento de jogos é uma área muito sedutora. A galera olha, caraca, velho, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro fazendo jogo, olha só e tal, não sei o quê. Mas, cara, tomando na hora cerveja, jogando ping-pong, né? Cara, exatamente, mas quando você começa nessa área, você começa a jogar menos videogame, é incrível. É um paradoxo que chama isso aí, Juninho. Você começa a trabalhar naquele seu jogo e aí você começa a jogar mais os seus jogos, a testar, ou quando você começa a jogar o jogo dos outros, é mais já com um olhar de desenvolvedor e não de jogador. Então você já vai jogando para você ter inspirações de soluções. Pô, como é que esse jogo tratou isso aqui? Qual foi a solução que esse jogo fez isso aqui? Quando você joga um outro jogo, sai que até você gosta mesmo e se diverte, mas o seu olho de desenvolvedor tá ali e aí você olha, caraca, isso aqui ficou muito legal. Você fica mais crítico, né? Muito mais crítico. E aí você fica assim, né? Tipo, pá, beleza. E aí muita gente se confunde isso e aí quando vem pra área que vê que realmente tem muito trabalho, cara, fazer um jogo não é uma coisa assim simples assim, tá? A gente fala, Game Jam faz um jogo aqui em 2 dias, em 48 horas, mas assim, são protótipos, são jogos muito simples, muito enxutos, muitas vezes cheios de bugs, não são jogos comerciais, né? Mas para você fazer um jogo comercial, que você possa chegar e vencer um edital, ou botar para vender, ou conseguir uma publisher e tal, cara, é pelo menos 1 ano aí, saca? Ou, sei lá, 8 meses, 2 anos. Tem colegas da gente aí que estão aí fazendo o mesmo jogo há 5 anos, sabe? Então, assim, é muito trabalho, sabe? E assim, pode dar errado, né? E pode dar errado. Pode dar errado, não é? Não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Então, assim, aí a galera olha e, caraca, não é bem isso. E aí vem aquilo que o Erivas falou, sacou? Tipo assim, ele tinha um foco e foi e fez, saca? E aí muita gente trata isso como uma brincadeira, saca? Tipo, aí vai começar a desenvolver depois do Netflix, depois do não sei o que, depois e se sobrar um tempo começa a desenvolver. E dessa forma nada vai funcionar, não só o desenvolvimento de jogos, né? Muito provavelmente assim, nada que você fizer dando essa atenção, essa dedicação vai funcionar. Uma vez eu li uma frase, acho que eu já até citei ali em outro talk aqui, que é aquele: trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos pra amar, né? Mas assim, por mais que seja brincadeira, né? É porque assim, é legal você trabalhar com o que você gosta, e óbvio que você vai fazer um trabalho melhor se você gostar do que você faz, mas no fim do dia é trabalho, cara. Trabalhar não é legal, ponto. Trabalhar não é legal. Mas não é legal porque, não é porque não tem valor, não, é porque tem várias coisas ali que você vai gostar, mas tem outras coisas que você não vai gostar, pô. Sei lá, me corrija se eu estiver falando besteira, mas deve ter alguma parte burocrática chata pra caralho pra você publicar um jogo na Steam, que deve ser uma merda. Você lê contrato e não sei o que, saca? Então assim, é a parte... Eu acertei alguma dor aqui. Então... Total. Que é a parte chata, e vai ter, né? E todo trabalho é um pouco assim. Então, e é isso que você falou que eu acho maneiro, porque eu vejo tu... Eu gosto de chamar de jovem emocionado, que é o cara ali que, pô, eu gosto de passar aqui minhas 12 horas jogando LOL, aí a mãe já entra lá e fala, esse menino aí só não sai do computador, tem que trabalhar com o computador. Então, trabalho é uma coisa, trabalho, é diferente, né? Então, é jogo, mas tem que ser levado bastante a sério, né? Inclusive nessa linha, você comentou, né, da Steam, né, da parte de levar a sério, e até isso liga um pouco nos profissionais. Ali atrás tem uma parte que muitas desconsideram, né, quando vão fazer os jogos, que é a divulgação, é o marketing. E cara, assim, você falou da Steam, é uma coisa muito importante o marketing na Steam. Tem todo um estudo, assim, uma área, assim, você vai ver e, tipo, tem um site, assim, depois tem o How to Market a Game, depois dê uma olhada. Gosto muito do Chris Zukovsky, que ele fala umas coisas lá. Adoro esse cara. É muito bom. E, véi, você vê que é um negócio assim, que você tem que construir por meses, anos, às vezes. Toda a ideia das wishlist, as listas de desejo da Steam, você
você tem que deixar lá, porque o pessoal tem que ficar... Você tem que ter a galera que adiciona a lista de desejo, pra você poder ter uma conversão específica, teorizada ali no final, pra você estar na página inicial. É a visão de funil do seu jogo. É, o funil, exatamente. O awareness, né? Você vai passando assim, tipo, véi. Isso é a parte das pessoas que tá fazendo o jogo ali. Eu já vi muito isso o pessoal fazendo, né? Faz o jogo, demora um ano pra fazer, beleza. Aí bota na Steam, agora 3 semanas, acho que é tipo umas 2 semanas que a Steam precisa, agora nas 3 semanas lá, já publica. Aí o jogo não vende. Poxa, o que eu vou fazer? Véi, é difícil essa parte. Eu acho que essa é das partes mais desafiadoras, ao meu ver, assim, na minha opinião. Sabe? Eu acredito que uma coisa que deve ajudar aí é você ir atrás de pessoas específicas, né, pra compor o seu estúdio ali. Porque provavelmente os estúdios de uma pessoa dá pra fazer o jogo, fazer um jogo legal, publicar não sei o que tudo sozinho? Acho que deve dar. Vai dar um trabalho do caralho? Vai. Mas a chance de você ter um sucesso sendo essa uma pessoa que faz tudo é menor, né? Ou não? Sim, acaba ficando muito trabalho em cima de uma pessoa só. E não dá. Pessoas, normalmente elas têm uma área de preferência. Normalmente a pessoa gosta de fazer a arte do jogo, ela gosta de fazer o design ou a programação. E quando você fala de um estúdio de jogos, a gente normalmente não lembra do marketing. E esse eu vou querer voar no seu pescoço. Sabe que eu sou do marketing, né? Olha aí, eu já não sabia, eu não estava lembrando dessa informação. Se dá meu cartão aí, quiser contar. Existe um problema que a gente esquece que o marketing, ele tem que vir junto com a ideia do jogo. Não adianta você ter uma ideia, e eu já passei por ele, já tive ali, já cometi esse erro. Não adianta você ter uma ideia inovadora muito boa e chegar lá com um projeto feito e você não saber como você vende isso. Eu terminei uma demo. E quando eu terminei ela, que eu fui ver como é que eu ia lançar, eu não sabia nem como colocar as tags, as etiquetas do jogo, porque eu não sabia nem o que ele era. E naquele momento eu pensei, eu tenho aqui um amontoado de ideias legais que eu não sei quem vai querer comprar, quem vai querer jogar e como é que eu chego nessas pessoas. O marketing eu acho ele uma ferramenta tão poderosa que ele enterra excelentes ideias, pela falta dele no caso, da mesma forma que ele consegue projetar ideias merdas. Esse é o poder do marketing, tá ligado? Por isso que, assim, não menosprezem o marketing. Não estou vendendo meu peixe, só tô dando a real. Mas enfim, já que a gente entrou nessa seara mais de começo e meio que de dicas, né? Porque não, estou com 2 professores aqui, não vou dar dica, não vou dar aula. Pô, me respeita. Você também é professor? Só não. Ah, tamo junto então, obrigado. Mas eu queria falar um pouco aqui, eu sei que a gente já voou ali em cima de alguns assuntos sobre pra começar, o que você tem que fazer, mas assim, eu queria adentrar um pouco mais pro jovem mancebo de 16 anos que tá fazendo o dever de matemática e ouvindo esse podcast agora e que tem um sonho assim de trabalhar com games, pra gente dar meio que um passo a passo assim. Pô, qual seria o legal do que você fazer? Por onde começar? O que estudar? Será que a gente consegue fazer algo nessa linha? O Eriva chegou a falar aí que existem vários caminhos e isso é completamente verdade, né? Eu acho que seria interessante você ver qual é o seu perfil, né? E ver, cara, você consegue aprender sozinho? Você, né, tem aquela coisa lá do autodidata e tal. Uma parada meio teste vocacional. Beleza. Então você tem muita coisa boa no YouTube. Eu comecei muito vendo as coisas no YouTube e tal. E não sabia programar realmente. Então eu ia lá copiando o código. Simplesmente assim. O que o cara fazia no YouTube eu fazia também. E se ele errasse uma letra aqui, eu errava aqui, não ia funcionar. E eu não sabia porquê, sabe? Então, tipo assim, era assim que eu comecei. Depois, realmente fui fazer uma faculdade eu fiz uma outra faculdade de análise de sistemas, né? E me ajudou um bocadinho, mas mesmo a faculdade, assim, foi mais aquela questão do norte mesmo, ó. A faculdade me mostrou, ó, programação é isso aqui. Beleza, mas não era programação de jogos, né? Então, que é bastante diferente até, assim, né? Então você... Aí eu imagino também que seja um mercado bastante... que mude muito rápido, ou não? Muda também. Em termos de linguagem, de técnicas e etc. Muda, né? porque as engines elas mudam, às vezes acaba uma, às vezes outra começa e tal. Atualmente a gente tem ali um certo, digamos assim, hegemonia do Unity, da Unreal, né, e tal, que são as mais fortes. Mas
costuma ter várias outras ferramentas que também fazem coisas muito legais. Então, o próprio RPG Maker, né? Assim, pô, tem jogos fantásticos no Steam que tem milhares de vendas ou até milhões de vendas que foram feitas em RPG Maker, entendeu? Então, não se pode desprezar essas outras ferramentas. Mas assim, a dica que eu particularmente gosto de dar é o seguinte: se você for buscar uma escola, a escola é um bom caminho, a faculdade é um bom caminho também. Mas assim, veja quem são aqueles profissionais que estão ali, sabe? Assim, eu já tive a oportunidade de ver um corpo docente de faculdade de games que eram ótimos profissionais, assim, de programação, ótimo profissional de música, ótimo profissional de arte e tal, mas que eles não faziam jogos. Eles faziam, cada um fazia a sua área, né? E por mais que você aprendesse legal programação, por mais que você aprendesse legal arte e tal, você não aprendia jogo em si. Você não tinha aquele olhar, né, voltado ao jogo, ao game. Isso, então veja se realmente, se sua escola é uma escola de jogos, se a faculdade é uma faculdade de jogos mesmo, se os professores que estão ali, eles fazem jogos mesmo, eles têm experiência em fazer jogos e tal, sabe? Isso é interessante, sabe? Então, vê basicamente o seu perfil, você tem um monte de caminhos aí. E eu queria deixar, antes de terminar essa fala, eu queria deixar realmente também uma fala para os pais também, tá? Principalmente aqui de Brasília, que aqui em Brasília tem um foco assim, absurdo de concurso público e tal. Os pais, prestem atenção nos filhos também, veja, cara, entenda um pouco, não é que você vai virar um pai game dev, mas entenda o que é que o filho está fazendo, tá? E veja, cara, legal, para você também poder ajudar nesse caminho. É muito difícil, às vezes, assim, para um jovem que tá ali, esse perfil que você falou, do jovem ali de 16 anos empolgado e tal, de ter ali uma disciplina de levar aquilo como profissão e ir pra frente e tal. Às vezes ele tem tudo que ele precisa para ser um excelente game design, um desenvolvedor de jogos, só que ele precisa de uma disciplinazinha que ali na juventude não tem, né? Então, pô, os pais ajudem ele ali. Um apoio ali faz toda a diferença, né? Um apoio dos pais com certeza faz toda a diferença. Uma coisa que eu posso comentar, complementando, né, um pouco no que você fazer quando você começar, é que eu acho que no primeiro momento você tem que experimentar diversas áreas. Eu acho que você tem que tentar se aventurar num pixel art simplesinho, assim, você tem que fazer seu Hello World na programação, sabe? Eu não digo que tem um caminho melhor ou pior, mas eu realmente recomendo tentar seguir uma faculdade ou uma escola em alguma área correlata, ou de jogos mesmo, né? Porque eu acho que o conhecimento formal ajuda bastante na sua disciplina também, né? Então, assim, é importante o conhecimento formal, mas uma vez eu sinto que isso é só o começo. Porque depois você tem que fazer, assim, realmente ter experiência de fazer. E pra experiência não tem nada melhor que as Game Jams, que o Sam falou. Você se botar lá pra fazer sob pressão, rápido, assim, um jogo que vai sair quebrado, vai sair feio nas primeiras vezes, mas vai ter aquele orgulho daquela coisa que você fez e eventualmente você vai crescendo, vai ficando cada vez mais legal. É irado você falar isso porque, assim, a gente fala de uma área de tecnologia, é simples, né? É relativamente simples a gente falar que, tipo assim, a faculdade, a academia ali ajuda, mas que pra você ir fundo mesmo você tem que complementar, mas eu vejo isso em várias outras áreas, porque antes, pelo menos, eu tinha uma visão assim, tipo, cara, eu vou entrar na faculdade e eu vou fazer o curso X lá que eu quiser, geografia, e vou sair o brabo já dando aula, sabe? E quando você vai crescendo, e eu acho que é uma experiência, talvez, não sei se é só pessoal, mas acredito que não, quando você trilha esse caminho, você percebe, mano, que a faculdade, ela é muito boa mesmo, tem várias coisas, mas ela é só a ponta do iceberg. Pra você ficar bom mesmo, você tem que ir atrás mais. E o ir atrás é o fazer, que nem você estava falando, criar seus projetos, testar na prática, aprender, ou se capacitar em cursos específicos, enfim. A faculdade, eu acho que ela é muito importante, mas ela é isso que você falou, é só o inicinho ali. Tem uma parte importante da faculdade que não é só conhecimento. E pra mim eu acho uma das mais valiosas, que é a rede de contatos. Putz, falou tudo. Com a rede de contatos, foi como eu conheci a Bring, foi como eu conheci meu sócio. Cachaça.
Bom também. Só tô dando sinônimos pra rede de contatos, cara. Mas, cara, assim, é um negócio que, por mais que o conhecimento formal, o aprendizado que você tem lá é valioso, quando você chega no mercado de trabalho, você começa a fazer as coisas, você vê que uma coisa que é o conhecimento de saber fazer as coisas, outra é você ter aquele que o conhecimento vai te indicar, tipo, não, eu conheço esse cara aqui, porque tem muito assim no game dev, assim, às vezes aqui é mais informal algumas coisas, então você fala, eu conheço essa pessoa que é boa nisso, você fala, não, junta comigo, sabe, tipo, então... Network, cabuloso. Oi? Network, cabuloso. Pois é, velho, então... É muito importante você, mesmo que não numa faculdade ou numa escola, assim, você tentar já sua rede de contato seja online, assim, sabe? Não do seu processo de aprendizado, né? Porque aqui é o que o Erivas falou, velho. Você não faz sozinho. Tipo, pode tentar, é difícil, dá pra fazer. Mas é muito mais tranquilo, muito mais recompensador você estar ali com um parceiro, com alguns parceiros que desenvolvendo aquilo, sabe? Então, isso é menos estressante, com certeza, sabe? Show. E Erivas, ele falou um pouco de network, desse, né, que ajuda ele a se conhecer as pessoas e tal. Eu queria aproveitar esse gancho pra gente falar um pouco, assim, antes da gente finalizar, falar de mercado. Falar de como tá o mercado hoje. A gente pode fazer um recorte legal, que eu acho que vale a pena da gente fazer um recorte Brasília, né, porque a gente é daqui, né? Mas, assim, até projetar do que a gente sabe do mercado nacional, do internacional, como que a gente tá hoje. E aí, começando você, se a gente puder explorar um pouquinho essa área, que me interessa muito. Tô vendo que vocês precisam de profissional de marketing aí, né? Então, me interessa muito saber sobre o mercado. Então, quando eu comecei com Game Dev, eu não conseguia tirar uma renda disso propriamente dita. Os projetos estavam muito rudimentares, estavam muito no início. Mas eu acabei me especializando muito rápido na área de arte. Eu faço pixel art, eu tenho aquela estética mais retrô dos anos 90. Tento reproduzir muito aquela era de ouro da pixel art. Vulgo a melhor. A melhor, perfeita. Não houve evolução gráfica depois disso, eu tô brincando. Eu aprecio muito 3D, mas meu coração é em pixel. E, bem... Aspas muito fortes, essas aí. Eu tive... A minha primeira renda foi especificamente produzindo arte para jogos de terceiros. Então, chega aí mais um ponto. Você quer começar, você não sabe para onde ir, procura um ramo e se especializa, seja na arte, seja no desenvolvimento. Procura um engine, um software específico para você tentar ser o melhor naquilo que você pode. Porque quando você for pegar algum trabalho, algum freelance, as pessoas elas vão muito especificamente atrás. Esse estilo de arte, ou esse estilo de programação, ou essa engine. Então, bem, além do game de trabalhar na produção de jogos para você, na produção dos seus produtos, você pode estar terceirizando material para a produção de jogos de terceiros. Foi a forma como a minha empresa ela começou a capitalizar antes de começar a lançar os próprios jogos. Irado. E aí, Swami? Não, é isso aí, assim, dentro da área de game dev, você tem, cara, um monte de possibilidade de ganhar dinheiro, assim, o mercado é muito variado. Foi muito legal o Erivas falar sobre essa parte, assim, eu particularmente esqueço muito essa parte de freelancer, embora eu faça também isso, né, só que a gente cai no colo, você faz, né? Não prospecta. Mas assim, caiu no colo, eu faço. Exato, assim, só que a gente acaba esquecendo, assim, né? Eu, particularmente, acabo esquecendo disso. E você tem a própria parte de ensinar também, né? Você pode chegar e ensinar. Você tem as vendas diretas, que é o que eu faço mais, assim, você coloca os seus jogos para vender na internet, numa plataforma como Steam, itch.io, GOG, qualquer outras lojas, as lojas da PlayStation, da Xbox e tal, você coloca seu jogo lá e vende, né? Assim, essa é a parte mais forte do meu estúdio, né? Da Combits, né? A gente vai terminar provavelmente no mês que vem, ou no próximo mês, a gente vai terminar com mais ou menos 200 mil cópias vendidas já dentro do Steam em 4 anos que nós estamos lá, assim, né? Então, essa é a parte mais forte do nosso estúdio, mas tem diversas coisas que a gente pode fazer também. A gente já ganhou edital cultural, né? Eu acho que todo mundo aqui, né? Já ganhamos editais culturais também, que dá uma boa grana também. Existem também o licenciamento de marca. Às vezes tem alguém interessado em licenciar um produto que você fez, né? E você licencia. Eu já licenciei um dos meus jogos pro Sesc, para a plataforma do Sesc, que eles olharam, tinha uma temática, vem a questão da temática do jogo, né? Eles, cara, eu queria um jogo com essa temática aqui e tal.
E aí eles queriam distribuir de graça, mas meu jogo é pago. Então eles me deram uma compensação financeira, ó, seu jogo é pago, a gente quer distribuir ele de graça por um período tal, para tal pessoa, para tal público. Então vamos te dar essa compensação financeira aqui, foi feito o licenciamento, né? Existem também as publishers e as aceleradoras também e tal, né? Esses investidores anjo. Então o mercado ele é muito grande, assim, você pode ganhar dinheiro assim, de diversas formas, né? E é importante você conhecer para você ver o seu perfil também. Também não vale muito a pena você chegar e ir para uma coisa que talvez você não goste, né? Quando eu comecei nisso, eu percebi que a coisa que eu menos gostava, assim, que eu odiava mesmo, era microtransação, né? Loot box, você vai fazer um jogo, bota coisinha lá para as pessoas ficarem comprando. E eu vi que eu odiava isso quando eu fui no... Você é um guerreiro nadando contra a maré, né? Porque só o que existe hoje é microtransação. Eu fui, num dos primeiros eventos de jogos que eu fui, eu vi alguns colegas desenvolvedores de jogos, que graças a Deus eu não vi mais depois disso, conversando, né? E a conversa deles era muito chata. Era aquela coisa, não, a gente pegou aqui o botão que era não sei onde, a gente botou mais não sei quantos pixels para baixo aqui para poder pegar campo de visão de não sei o que, e aí a gente teve um aumento de conversão de não sei quantos por cento na loot box, não sei das quantas. Não suporto. Aí eu fiquei olhando assim, tipo, eles estão falando de jogo? Tipo, pra mim nem era jogo que eles estão falando, parecia o trabalho que eu tinha antigamente, eu trabalhava lá no... Não vou falar, mas... na parte administrativa, sacou? Algum lugar bem formal que ele tinha que usar gravata. Exatamente. Então, assim, parecia a mesma coisa. Eu olhei assim, então, assim, eu falei, isso eu não quero pra mim, sabe? E descobri outros caminhos, né? O que tem dado mais certo até agora, pode ser que lá na frente mude, não sei. É isso, são as vendas diretas. Só antes de você falar, só uma coisa que eu achei interessante você falando, porque assim, óbvio que a gente tem os mercados aqui, os estúdios de Brasília, os estúdios de São Paulo e tal, mas quando a gente vai pra venda, pro mercado total, a área de games é um mercado essencialmente global, né? Porque você bota na Steam, tem maluco no Japão jogando teu jogo, né? Não, no celular, enfim. Ou não, tô falando besteira. Porque isso é uma coisa tão natural pra gente que a gente acaba esquecendo mesmo, né? Então, assim... Dos meus jogos, da última vez que eu vi, eram 6% que eram brasileiros. 6% do público consumidor. 6% né? Então, assim, são pessoas assim do mundo inteiro. Então, e de vez em quando você vê, assim, você joga no Google o nome do seu jogo, saca? Depois de um tempo. E aí você vê o que estão falando do seu jogo. E aí sempre tem, cara, um adolescente... sei lá na fórum finlandês. Na Finlândia, ou sei lá, na Malásia, que tá lá jogando seu jogo lá no YouTube, sabe? Então, assim, é a coisa mais natural que tem, sabe? Isso, inevitavelmente, significa que os jogos de vocês são em inglês. Sim. Eu normalmente tento trazer o português como opção de linguagem. Inclusive, nosso jogo atual, ele tá tendo, inclusive, dublagem em português. Mas legal. A matriz, ele desenvolve em inglês, o pensamento é em inglês. Não tem como, né, velho? Não tem como. Eu já esqueci de Esses colocar... desgraçados colonizaram a tecnologia mesmo. Eu já produzi jogo, coloquei e depois eu pensei, caramba, eu não coloquei em português nesse, né? E eu, inclusive, tô até pensando aqui que meus próximos jogos eu quero colocar também em árabe, né? Então, assim, que é a raiz da minha família e tal, e você vê que são pouquíssimos jogos que tem isso, né? E desenvolvedores também ali daquela região também são muito poucos. E aí seria interessante colocar. Você fala árabe ou não? Só o vínculo familiar? Não, eu falo porque um pouquinho. Porque é uma língua difícil, né? Você fala... Eu falo um pouquinho, bem pouquinho. Mas bem pouquinho. Mas falo um pouco e é interessante a gente colocar, assim, para o desenvolvimento de jogos, já não tem tanta diferença você botar o idioma, botar 2 ou 3. Os idiomas, assim, orientais, japonês, chinês, árabe e tal, é um pouco mais difícil porque a dinâmica da escrita é ao contrário, né? É da direita para a esquerda e tal. Então, muda um pouco essa própria dinâmica da UI, da interface do usuário, né? Então, você tem que mudar um pouquinho isso. E é exatamente por isso que eu nunca tinha feito... eu não tenho nenhum jogo ainda em árabe, né? Então
Eu não queria fazer o negócio pra ficar um negócio meio, né, meia boca e tal. É fazer direito, né? Exato. Então, Legal. é algo que eu acho que seria um passo legal, assim, para começar a incluir, né, um mercado que não é muito visado, né? Então, às vezes você tem, assim, só de você chegar e colocar seu jogo em chinês, ou em russo, Não, chinês ou tem em que alguma ter, outra pô. coisa, quando você coloca lá, cara, aí tem muita gente que compra só porque você colocou ali. Ah, caraca, velho, tipo, principalmente assim, esses idiomas que não fazem parte ali do eurocentrismo ali, do americanocentrismo, saca? Não, chinês, mano, tem o quê? 5 bi de pessoas, 4 bi? Bota em chinês que pelo menos uns 20 mil ali você vai conseguir chegar. Aí é legal, assim, a galera olha assim. É como antigamente acontecia no Brasil, né? Antigamente não tinha jogo em português. Não existia jogo em Não português. existia, mano. E era tudo em inglês. E é quando chegava o jogo, dublagem em português, ou jogo em português, a gente olhar, cara, que massa, velho, eu não sei o que e tal. Cara, e é muito bizarro, porque assim, eu tenho uns amigos mais, como eu posso dizer, xaropes. Esse é o termo técnico. Que é tipo assim, a galera ainda é muito querendo pagar de originalzão, de tipo, eu gosto da versão em inglês e não sei o que. E ok, também é legal, é massa, é bem feito. Mas assim, por exemplo, o último jogo o primeiro jogo, na verdade, que eu joguei 100% dublado tudo, foi o The Last of Us, o primeiro. E cara, eu sei inglês há muito tempo, aprendi inglês e tal, então entendi os jogos, curti as histórias, cutscenes e tal. Não tem como comparar a experiência de você viver ali o jogo na sua língua nativa. É diferente, ponto. E assim, o que eu acho legal também é que a forma como esse trabalho tá sendo feito, cara, muito bom, tá ligado? Eu posso ser meio pau no cu com filme. Filme eu sou ainda eu não gosto de ver dublado. Agora, jogos, cara, eu acho a dublagem uma parada tão perfeita que, velho, é uma parada que vale a pena. Então, se você ainda é meio paga-pau de gringo e gosta de jogar o seu joguinho só em inglês, dê uma chance pros dublados, vale a pena. Então, isso daí é importante a gente frisar que tem jogo que é mal localizado. Tem Ah, jogo sim. que chega em português e o pessoal não soube sequer colocar uma frase direito no português brasileiro. Você vê que tá meio português de Portugal. A dublagem, às vezes, ela Harry não foi Potter feita, e não a tá câmera bem colocada. secreta, alô pra você aí, ó. Agora, uma coisa é, quando você pega o The Last of Us, o exemplo que você deu, eu nunca vi um jogo tão bem localizado. Ainda mais pro momento em que o jogo foi lançado. Eu juro, eu assisti aquele jogo, eu soltava o controle e eu ficava tipo, mano, é perfeito. Fantástico. É A bizarro. dublagem tá bizarro. ótima, a localização tá acertada. Eles xingaram muito ao longo da história, que coisa normalmente é censurada quando você tem uma localização. Ali não, eles foram crus, eles foram certeiros e o trabalho tá todo com nível técnico altíssimo. Jogaram pra cima o padrão total. Eu acho que eu joguei o melhor, então. Mas muito bom. Joga The Last of Us. Mas assim, se você pegar, voltando lá pra minha época de vovô, né? Se você pegar o Warcraft 2 em português, que foi provavelmente o primeiro jogo que eu vi em português, cara, é horrível. Realmente é muito ruim, sabe? Mas assim, tem que partir de algum lugar, né? Então assim, do Warcraft 2 pra hoje, cara, temos aí tipo mais de 20 StarCraft anos. 2, cara, a dublagem era muito fantástica. Caraca, StarCraft 2 é Eu fantástico. adorava, velho. Fantástico. Eu não joguei. Bom, estamos caminhando aqui pra nossa reta final do papo. O papo é bom, ele vai fluir assim, né? Já estamos há quase 1 hora aqui. Mais 3 minutos, 1 hora. Mas queria deixar, óbvio, agradecer a vocês pela participação, foi muito da hora. Tô até considerando começar a estudar aí pra tentar ir ali pra alguma área no Game Dev. Acho que o marketing, né, gente? Descobrimos aqui que é o marketing. Falei que era sedutor essa área. Não, mas dizendo porque assim, tanto o nosso papo que a gente teve sobre Game Dev na primeira Game Talk foi muito maneiro. E esse aqui também tá, gostei de todos os convidados, mas carinho especial por esse talk aqui. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E queria deixar também um espaço aí pra vocês, né? Fazendo as considerações finais, fazendo o seu merchan próprio. Sei que essa parte vai ser difícil pra você, Suave, já que você falou que não gosta disso e tal, mas fazer aí, falar um pouco do estúdio de vocês. Enfim, o microfone é de vocês, começando aqui
Erivas. Erivas, isso mesmo. Caralho, eu tenho que pensar pra falar seu nome. Isso é muito Eu bizarro, acho que pô. eu tô usando um apelido curtinho. Se fosse meu nome inteiro de verdade... Não, aí você agora, não ia pô. falar. Ah, não, 1 hora de conversa vai ter que falar seu nome de verdade agora. Bora lá, Eriwelton. Eriwelton. Olha só travou um pouquinho. Vamos de novo. É com W? É com W. Óbvio que é com W. Mas vai lá, Tá manda com bala. H, 2 T's, então, tô brincando, é simples. Ah, tá. Eu já ia falar, é primo do Whindersson? Então, gente, eu sou o Erivas. Você pode me encontrar no Twitter, no Facebook, Erivas_SouAres. E a gente está produzindo um jogo agora, ele vai estar sendo lançado em breve, então vocês vão começar a ver invariavelmente ele em tudo quanto é lugar por aí. Quero ver todo mundo compartilhando, viu? E, bem, TikTok, vai pro TikTok, mano. vamos começar um TikTok também. Fazer dancinha lá. É o futuro, bota os personagens, os pixel art fazendo as dancinhas. Quebra de ladinho. Bora, vamos fazer. Então é isso, gente. Sigam a gente lá, Erivas_SouAres. E outra coisa, vocês gostam de jogos, da área de dev, não deixem de ir também atrás da associação, da Abring, Associação de Desenvolvedores de Jogos de Brasília. Estamos crescendo aí firme e forte, vamos fortalecer essa cena com a gente. Trabalho bacana, bacana. É isso aí, galera. Bom, sigam lá a Combits nas redes sociais. Eu não tenho tanta rede social assim, né? Ele tem Facebook. Tem o Twitter, tem o Facebook, né? E a própria página do Steam. Então procura lá Combits. Combits é basicamente Kombi, que todo mundo sabe que é Kombi, né? Que o melhor carro da face da Terra já inventado. Ele é um carro que também é uma casa. E É muito é bom. um carro que é uma casa, é um escritório, e é tudo se você quiser, e pode vender frutas e tudo. Então a Kombi, Combits, né? Então junta aí, bota lá Combits, procura lá, tá? Então fortalece o árabe doido da Kombi, tá? E estamos aí, a gente vai lançar esse próximo jogo agora, o Back to Dust. E não tem... Bom, a gente tinha uma data de lançamento, mas como a gente começou a conversar com possíveis parceiros e tal, investidores, aí a gente meio que suspendeu a data de lançamento, porque pode ser que o jogo chegue com mais conteúdo, a depender aí se essas conversas forem para frente ou não. Mas basicamente a gente vai lançar ou no final do ano ou no primeiro semestre do ano que vem. Show de... Ansioso já. Então, eu diria pra vocês seguirem a Tavern Tale nas redes sociais também. A gente pode encontrar a gente no Instagram, no Tavern Tale Studio, no Twitter, no Tavern Tale STD. A gente recentemente lançou o Mace Mapinguaris Temple, né? Até a gente falando de folclore e tal, o jogo tem um mundo folclórico, né? Podem comprar lá na Steam. A gente tá produzindo outro jogo também, mais detalhes no futuro em breve. Mas é isso, sigam a gente lá, a gente também vai estar num outro evento aqui em Brasília, né? O Suami também vai estar lá, o Erivas também, né? Lá no Inova, né? Semana que vem. E é isso aí, galera. É isso aí. Pra você que acompanhou o Talk, meu muito obrigado. Lembrando novamente, não esqueça de assinar o nosso canal se você está vendo na Twitch ou no YouTube, ou assinar o nosso podcast se você está ouvindo aqui o nosso áudio, nossa voz de veludo aqui nessa conversa. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui e voltamos em breve com mais Game Talks aqui pra você nos canais da Arena Gameplays. Valeu! Valeu!